Boa tarde a todos, sou o professor Fábio, sou professor de Geografia e de História do sexto ano F. Vamos para a nossa quarta aula do segundo bimestre, aula que contempla a habilidade EF06-GE25, que é analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, Sistemas de Informação Geográfico, a SIG, Sistema de Posicionamento Global, o GPS, e Cartografia Digital, e relacionar com a produção de imagens de satélites e mapas. Vamos lá para mais uma temática muito bacana para a tua provinha, que é sensoriamento remoto. Mas que diabos é isso, hein? Vamos aprender agora. Não é um tema tão recorrente em prova, mas aparece com alguma frequência, né, cobrando como é que se produz imagens mais modernas. Sensoriamento remoto, como o próprio nome indica, sensoriamento é o ato de sensoriar, são as técnicas que sensoriam. Quando pensamos nossos sensores são visão, olfato, paladar, no caso do sensoriamento remoto, é o imageamento remoto, à distância. Isso é feito, então, basicamente por três grandes equipamentos. Os satélites, as fotografias em aviões, que a gente vai chamar de aerofotogrametria, e os radares, ou às vezes os sonares, né? Esse imageamento à distância, essa técnica de sensoriamento remoto, produz mapas topográficos. Mas o que são esses mapas topográficos? Eles representam a dimensão da superfície terrestre, posicionamento, acidentes geográficos, bem como as construções humanas na superfície. Normalmente em escala cartográfica grande, que vai se estender de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil. Esses equipamentos usados no sensoriamento remoto, sejam as fotografias aéreas, a aerofotogrametria, os imaginamentos via satélite, o radar e o sonar, foram bastante desenvolvidos em um período histórico específico. Eu queria te perguntar se você sabe qual é esse período. Acertou quem disse período da Guerra Fria. Vale lembrar que na Guerra Fria, aquela competição bipolarizada entre Estados Unidos e União Soviética, houve uma grande evolução nos meios de comunicações, transportes, bem como para espionagem, por exemplo, né? Vale destacar que o primeiro grande projeto de lançamento de foguete para satélites foi o projeto Sputnik, do final da década de 50, pelos soviéticos, ganhando a primeira etapa da corrida aeroespacial. A partir de então se inaugurava um cenário em que eu lançava para o espaço os elementos, os instrumentos imagiadores. E aí de lá para cá, a gente sabe como é que virou, não é? Hoje nós temos uma gama quase infinita de imaginamento à superfície, sejam... Apenas uma observação, que esse processo de sensoriamento remoto ela é um pouquinho anterior a isso que ele falou. Ele falou bem da Guerra Fria. Outros interpretam que esse processo começou mesmo na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ela é conhecida por ter sido a guerra de trincheiras. E para você determinar qual a sua área e qual a área do seu adversário, você precisava ter imagens aéreas. E os aviões começaram a ser mais desenvolvidos, ou mais tecnologicamente desenvolvidos, a partir da Primeira Guerra Mundial. E lá eles passaram a fotografar imagens aéreas. Então, esse posicionamento durante a Primeira Guerra Mundial fez com que a importância dessas fotos, dessa cartografia aérea, viesse à tona. Então, ele está falando muito do aperfeiçoamento que ocorreu durante a Guerra Fria. Eram espionagens entre os dois países através de imagens superaéreas. Mas, de fato, o sensoriamento remoto ele começa mesmo na Primeira Guerra Mundial, com a Guerra das Trincheiras, aonde você precisava demarcar aonde era seu posicionamento e onde era o posicionamento dos seus inimigos. Guerras da Trincheira significam que as pessoas cavavam no meio da terra trincheiras, ou seja, caminho de rato mesmo, um caminho de rato, e lá se enfincavam. Para quê? Para que aquela posição do país em si fosse estabelecida. Aquele local é de tal país, e é dali que eu vou lutar. A Primeira Guerra Mundial ficou marcada por isso, pela guerra ter sido parada entre os dois países através dessa guerra de trincheiras. Nenhum lado ia muito para um lado, nenhum lado ia muito para o outro. Por quê? Porque a trincheira, obviamente, ela não se mexe, e você precisa ter um avanço de tropas. E naquele momento, como as duas forças estavam
juntas, um ao lado da outra, as duas não podiam avançar. Por isso que a Primeira Guerra Mundial ela ficou travada por mais de 3 anos sem sair do lugar. O lado positivo é que os dois lados tiveram que desenvolver essa questão de imagens aéreas para saber a posição do inimigo. Sejam por satélites orbitais que orbitam ao redor da Terra, sejam satélites imagiadores, sejam satélites de comunicação, e aí vai em diversas aplicações. Bom, alguns países se destacam, né, no domínio dessas tecnologias de sensoriamento remoto. Os Estados Unidos, os países europeus, né, assim como a China hoje aparece como um grande destaque, além da Rússia, né? Esses satélites imagiadores, eles então imageiam, fazem imagens da superfície terrestre, e todas essas informações vão para um banco de informações digitais, que a tua prova pode chamar esse banco de SIG, Sistema de Informação Geográfica. Vale lembrar também que esses satélites trabalham normalmente além do campo do espectro visível, além do comprimento de onda do espectro visível. Ele trabalha com imagens de ultravioleta, com imagens de infravermelho. Mas, Bruno, como é que eu vou visualizar imagens que estão no campo do espectro invisível? Eu poderia pegar essa frequência de ondas, né, de energia, e converter em uma faixa de espectro visível. Por exemplo, eu poderia converter imagens de infravermelho em cores RGB, Red, Green, Blue, dando aquela imagem que você pode visualizar, né, essa imagem produzida em cores visíveis. Quando as provas de vestibulares elas exploram essa parte que envolve imageamento, né, imagem de satélite, fotografias aéreas, algumas aplicações são interessantes. Por exemplo, no Brasil, uma grande aplicação desse tipo de imageamento é para controle de desmatamento, é para focos de incêndios e queimadas, é para analisar crescimentos urbanos, mudanças climáticas. Então, vou imaginando e analisando a atmosfera, por exemplo. Uma curiosidade que aparece em texto quando está ligado ao tema Guerra Fria é que imagem é poder, mapa é poder. Há uma curiosidade interessante em relação à União Soviética, que na época da Guerra Fria, produzia mapa por imagem de satélite, produzia esses imaginamentos, muitas vezes escondendo algumas cidades estrategicamente. Essas cidades que não apareciam nos mapas, mesmo para os soviéticos, eram chamadas de cidades fantasmas. Ou seja, havia uma estratégia de mostrar o que queria mostrar e esconder o que se queria. Pergunto a vocês, qual a região dos Estados Unidos onde ocorre exatamente isso que está falando, esse processo de tirar do mapa como se ali não existisse nada? Muito conhecido pela questão dos OVNIs. Área? Vamos, gente. Como que é o nome daquela área que fica nos Estados Unidos, que os Estados Unidos esconde do mundo? Área 51? Isso. E por que você acha que dali está escondido? Porque tem muitos segredos, coisas que as Coisas- pessoas boas. Coisa que Exato. pode ajudar eles nas guerras, como tipo Exatamente. bomba nuclear, coisas mais poderosas ainda, talvez. E ela é a área mais protegida de todo mundo. Se alguém tentar invadir, não consegue. Então, vocês concordam que é estrategicamente interessante para os Estados Unidos esconder essa área do mundo, certo? Sim. E outra coisa, Sim. se ali fosse um local simples e não tivesse nada disso que o povo fala, não existiria um monte de exército impedindo a passagem das pessoas, certo? Certo. Vamos usar a racionalidade agora. Eu já falei milhares de vezes para vocês que o desenvolvimento humano ele aumenta durante as guerras. Por quê? Porque o ser humano é obrigado a sair da sua zona de conforto para criar alternativas para vencer seu inimigo. Alternativas essas muitas vezes tecnológicas. No entanto, vocês perceberam que o mundo ele mudou tecnologicamente a partir da Segunda Guerra Mundial? A questão do computador, a questão da internet, a questão dos foguetes aeroespaciais. Agora, parem para pensar. Será que essas mudanças globais
não estão ligadas a Roosevelt, a queda dos OVNIs lá em 1940, e que foi amplamente desmentido pelo governo americano, a Área 51 só foi mundialmente divulgada a partir de 1980. Ou seja, por mais de 30 anos, os Estados Unidos desmentiram essa área. Será que realmente não caiu alguma coisa ali e o governo americano não aproveitou dessa tecnologia desconhecida para utilizar ela no seu dia a dia, para desenvolver outras alternativas? São teorias, eu vou deixar bem claro, são teorias que podem ser pensadas por nós. Mas o conhecimento do porquê das coisas é que tá ligado. Eu tô dando uma teoria gigantesca, mas vocês estão entendendo? Porque vocês estão entendendo da importância de você tirar do mapa algumas áreas importantes. Ou seja, olha, eu estou colocando. Vocês estão entendendo uma interpretação minha através de um conhecimento novo, que é a ideia de países terem interesses de tirar certas áreas do mapa. Dois conhecimentos em um. Então, para você entender uma teoria, você precisa ter conhecimento. Isso que eu estou falando pode ser uma grande bobagem. Isso que eu falei dos OVNIs pode ser uma grande mentira. Mas também pode ser uma grande verdade. Por isso que 50% de cada. Por isso que se chama teoria. E se você está entendendo essa minha teoria, é porque você está entendendo a proposta da aula. E o porquê de vocês escolher cidades dos mapas. Continuando a aula. Queria esconder. Ou seja, o mapa tem muito poder. Então, eu te convido a fazer uma exploração na internet dessas imagens. Procura, por exemplo, o projeto Landsat, né, que é um projeto norte-americano. As imagens que o Brasil utiliza por meio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou mesmo o INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Você vai ter uma quantidade grande de informações de imaginamento via satélite, de fotografia aérea, seja de desmatamento, seja de climatologia, e você pode brincar à vontade. Eu acho que eu desligava aqui. Ayane, você está me ouvindo? Tô. Você pode ler, por favor? Sistema de Informação Geográfico, SIG. Posso ler? Não, deixa ela ler hoje, Isaac. Vocês estão acompanhando minha tela ou não? Sim. Manda bala. São equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. Sai um pouquinho de perto do microfone. Vai um pouquinho mais para longe. Tá. São Vai. utilizados por pesquisadores em empresas, ONGs, governos, serviços de inteligência, entre outros. Os SIGs resultam da combinação entre três tipos de tecnologias distintos. Distintos. O que significa distintos? O que significa distintos, gente? Pessoal, o que significa distintos? Desculpa, profissional, não sei. Então, Nem eu. vamos lá.
Os sistemas de geografia de informação geográfica, os SIGs, são equipamentos e por meio tecnológico. Sem microfone, Reni. São equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, ONGs, governos, serviços de inteligência e entre outros. Os SIGs resultam da combinação de 3 tipos de tecnologias diferentes. Melhorou a palavra? O sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Ô, Lucas, pode ler, por favor. O sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é um emprego. É um emprego de imagens superfícies da Terra para realizar de estudos. Eles se referem à obtenção de informações sem o contato direto entre o pesquisador ou o equipamento. O objeto de estudo, primeiramente... Espera só um pouquinho. Lucas, na hora que você for ler, observa que tem ponto, tem vírgula. Toda vez que você vê um ponto, você respira. Ó, observa. Sensoriamento remoto é o emprego de imagens da superfície da Terra para a realização de estudos. Respirei, porque eu vi um ponto. Ele se refere à obtenção de informações sem contato direto entre o pesquisador, ou equipamento e o objeto de estudo. Mais uma vez, respirei. Primeiramente, essa técnica era utilizada através de fotografias aéreas. Agora continua. Preferências por satélites e aviões. Estima-se que a primeira aplicação do sensoriamento remoto, assim como ocorreu com outros tipos de técnicos, foi para fins militares. Respira, aí você continua. Acoplavam-se com a câmera fotográficas automáticas no corpo de pombos correios para registrar ou mapear informações sobre territórios inimigos. Para. Você entendeu o que estava escrito aí? Você que leu, você entendeu? Tá falando sobre os satélites, Não, eu tô falando essa última frase. Estima-se que a primeira aplicação do sensoriamento remoto, assim como ocorreu em outros tipos de tecnologias, foi para fins militares. Acoplavam-se câmeras fotográficas automáticas no corpo de pombos correios. Olha que informação interessante. Para registrar ou mapear informação sobre territórios inimigos. Vocês observam que a leitura é fundamental para a compreensão? Sim, está dizendo que eles usavam tecnologia para vasculhar o território do inimigo. E usavam qual tecnologia? Através de um pombo. Um pombo, aquele pombo que você vê nas calçadas. Um pombo correio. Então, quando vocês lerem, gente, tem que ter um pouco de atenção com o tempo, com a vírgula, com o ponto. Por quê? Porque assim a sua leitura vai ficar mais organizada. E mais organizada vai dar tempo do seu cérebro processar aquilo que está sendo lido. Se eu ler de qualquer jeito, assim, com o tempo as técnicas foram evoluindo cada vez mais e passando para ninguém vai entender nada. Então, quando for ler, com o tempo, as técnicas foram evoluindo cada vez mais, passando pelo uso de aviões com sensores que operam em elevadas altitudes, para registrar o máximo de informações sobre a superfície. Além do uso atual dos satélites, cada vez mais avançadas, tecnologias e tecnologia mais precisas. Quando o sensoramento remoto opera a partir das imagens fotográficas da superfície da Terra, dá-se o nome de aerofotogrametria, que possui as vantagens de ser técnicas mais simples, relativamente mais precisas, em função da proximidade das fotografias aplicadas. Vocês estão observando a importância de você ler com calma? Porque dá tempo do seu cérebro processar a informação. Se você lê desesperadamente, você não passou nenhuma informação para o seu cérebro. Você só leu. Ô, posso fazer uma perguntinha rapidinho? Vai, Maria.
Lá no texto estava escrito século XIX, né? Isso, século Ah, XIX. bom. Obrigada. A aula de números romanos vocês pegaram, né? Sim. Aproveita, Maria, você está falando, a gente já continua lendo. Atualmente, todas as imagens com escalas inferior a 1.500.000 um ponto. Na verdade, esse um para 5.000. 1 ponto para 5.000 são obtidas através do uso dessas técnicas. Espera só um pouquinho. Toda vez que a gente tiver escala, é 1 para alguma coisa, tá? Por quê? Lembra que eu falei? Lembra daquele negócio do centímetro? A gente teve uma aula sobre isso, não teve? Sobre mapas? Sobre essa questão das escalas? Sim. É 1 para alguma coisa. Então, quando vocês verem escala, observe que é 1 centímetro para alguma coisa. Continua. Independente do tipo de equipamento utilizado. Para se ter um melhor resultado, é preciso posicionar o sensor da forma mais vertical possível, a fim de se evitar distorções, principalmente em termos da escala e da área do terreno de ser representada. Para. Vamos pegar uma imagem vertical. O que ele está falando aí? Imagem vertical é de cima, não é? Isso, ó, uma imagem aérea. Aqui a gente tem... Ó, essa aqui é uma imagem aérea. Tá vendo? Uma imagem feita através de satélite, geoprocessada dentro do servidor do Google e disponibilizada para a sociedade. Ó. Você consegue enxergar e cada vez ir mais perto. Tá vendo? Então, se fosse uma imagem aérea, imagine que você está num avião, ó, está um avião correndo. Você vai lá e bate uma foto. Então você tem uma foto vertical. É isso que ele está falando. Voltando. Continua. Para complementar, Ampliar o nível de informações geográficas coletadas durante os registros das diferentes paisagens. Inúmeras técnicas foram desenvolvidas. Dentre eles, destaca-se o uso de imagens em infravermelho, hoje nesse momento utilizado para fins militares e fins de detectar objetos inimigos camuflados nas diferentes localidades. O uso desse tipo de imagem é preferencialmente destinado a mapear atividades humanas e, inclusive, detectar ações de desmatamento e atividades produtivas em zonas de prevenção ambiental. espera só um pouquinho. Vamos entender o porquê que eles fizeram esse tipo de mapa. Ou por que eles fizeram esse tipo de espionagem. Ou por que eles desenvolveram essa técnica de você descobrir infravermelho. Nada mais é do que você descobrir a temperatura do local. Assim você descobre qual objeto que está ali. Então você tem uma área gigantesca verde. Aí você bateu uma foto, tá tudo verde, tudo bonitinho. Mas aí quando você olha a imagem de calor, tá tudo vermelho, tudo muito forte. Ou seja, alguém camuflou alguma coisa embaixo daquele verde todo. Porque se é uma área verde, se é um território verde, automaticamente, o que vai ter aqui? Um local mais frio. Se você tem uma área totalmente verde e o local está extremamente vermelho, indica que alguma coisa está errada ali. Ou seja, provavelmente vai ter algum objeto inimigo posicionado contra você. Isso começou quando? Na Segunda Guerra Mundial. Num processo durante o dia D, que foi o dia da invasão dos aliados, em que eles camuflaram diversos caminhões fantasia, ou balões mesmo, balões que simulavam um caminhão, em pontos distintos da Grã-Bretanha. Para quê? Para despistar os alemães da onde que seria uma invasão. Então foi necessário criar uma forma diferente
que são esses infravermelhos, são essas ondas de som. Para quê? Para você detectar aonde que seu inimigo está posicionado e o que ele está escondendo ali naquela região. E isso, quando você manda uma onda de som para você detectar esse tipo de temperatura do local, você não consegue ver a olho nu. Por exemplo, se eu só batesse a informação do espectro do som, não ia aparecer nada para mim. Então, o que eles fizeram? Eles programaram as cores de acordo com o vermelho e o azul para indicar mais quente e mais frio. Assim, você consegue observar em mapas a diferença das cores. Voltando. Continua. Como podemos notar? Como podemos notar, o sensoriamento remoto é uma importante ferramenta para a melhor compreensão do espaço geográfico, sendo muito utilizado tanto para fins militares quanto para pesquisas científicas, ações de planejamento governamental, previsões meteorológicas, entre outras funções. Então vamos entender. Esse sensoriamento remoto nada mais é do que você pegar um avião e subir no mais alto que puder e tirar uma foto. Ou colocar um satélite para você bater uma foto. Isso é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto vai estar muito ligado com o quê? Um geoprocessamento, que vai fazer a união de várias fotos para criar imagens semelhantes a essas. Olha quantas fotos... Ricardo, pode mostrar aonde que você está? Vocês estão observando aqui ou não? Tô. Vocês estão observando o mapa que eu estou mostrando para vocês? Sim, só que pode aparecer a localização da sua casa. Então, aqui não tem problema. Aqui, vocês observam que não é uma foto, são várias. Então, o sensoriamento remoto é você bater uma foto. O geoprocessamento é você juntar esse monte de fotos para criar uma imagem só. É simples? Não muito. Quer que eu explique novamente? Calma aí. Então, sensoriamento remoto é quando você sobe lá em cima e tira uma foto. Isso, uma foto simples. Isso é o sensoriamento remoto. O geoprocessamento é quando você une várias fotos para criar uma foto só. Quantas fotos não foram necessárias para você criar isso aqui? Muitas. E essas imagens são feitas através do quê? De satélites, de aviões, que vão ser inseridas num banco de dados só, criando o tal do geoprocessamento. Observe então o que o sensoriamento remoto está dizendo aqui, que esse tipo de processo, esse tipo de foto, esse tipo de mapa, só se foi necessário a partir de guerras, a partir de uma necessidade de você compreender melhor a área em que você vive, e que essa necessidade fez com que a gente conseguisse ter maiores informações. Essa necessidade de você combater seu inimigo fez com que a gente criasse outros tipos de mapas diferentes, temáticos, para a gente compreender a questão do clima, da temperatura, a questão do desmatamento. Várias outras imagens vieram através, inicialmente, do sensoriamento remoto, que vai se juntar com o geoprocessamento e criar grandes mapas. Olha o tamanho do mapa. Compreenderam? Sim. Então, vamos lá. Geoprocessamento. Quem pode ler? Posso ler? Continua. Pode ler, Isaac. Consiste na etapa de tratamento das informações obtidas por meio do sensoriamento remoto e do GPS para a produção de mapas e cartogramas gráficos e
programados para essa função, que são capazes de adicionar legendas Você e pulou aqui, não pulou, informações. não? Ó, censuramento GPS para a produção de mapas, cartografia, gráficos e sistematização em geral. Continuando aqui, tal procedimento. Tal procedimento consiste no uso dos softwares E software. especialmente programados para essa função, que são capazes de adicionar legendas e informações diversas, utilizando pelas pessoas e o Google. Você pulou de novo. Legendas, informações diversas sobre o espaço representado. Sobre espaço representado. Uma das ferramentas de geoprocessamentos mais conhecidos e utilizados pelas pessoas e o Google Earth. Esse Earth significa terra. Tanto em softwares quanto por meio de acesso à internet. Então, isso aqui é um Google Earth. Tá? Observem aqui, ó, que ele tem legenda aqui do lado, se eu quiser informações, se eu quiser mudar alguma coisa, se eu quiser algum tipo de informação. Observe que tem várias funções isso aqui, ó. Ó, vai de acordo com o que você precisar. Se você quiser saber a quilometragem entre São Paulo e um outro local, você consegue. Todos esses tipos de informações a partir do quê? Do Google Earth. Que é basicamente você juntar todas as imagens em um banco de dados só, para você ser capaz de interpretar mapas, ou de acordo com aquilo que você precisar. Agora a gente vai falar sobre o GPS. O GPS é uma ferramenta também desenvolvida durante a Guerra Fria. Ele é basicamente, vou tentar explicar isso para vocês, são vários e vários satélites que se comunicam entre si, e essa comunicação entre satélites vai indicar o quê? Vai indicar para você qual o seu posicionamento exato na Terra. E o posicionamento exato é medido pelo quê? Pela aquela ideia de Equador e também o Greenwich. O Equador separa entre o norte e o sul. E o Greenwich separa entre as horas do dia, sendo a primeira hora lá em Londres. E passando por todas as horas do mundo até você chegar novamente em Londres no final. Como se você desse a volta no mundo e o mundo fosse separado por horas. Ou seja, o mundo tem o quê? 24 horas. E você tem a posição norte e sul. Assim você consegue determinar exatamente, com precisão, qual o posicionamento global de uma pessoa no mundo. Então vamos lá. GPS, Sistema de Posicionamento Global. Alguém pode ler? Eu posso. Vai. É um aparelho que está se difundindo cada vez mais no continente das pessoas. Só um minutinho. É um aparelho que está se difundindo, ou seja, se espalhando cada vez mais no cotidiano das pessoas. Apoiando como uma cobertura de dezenas de satélites. O GPS pode emitir informações de qualquer local do mundo, a partir das coordenadas geográficas. Para só um pouquinho. Imagina que você está jogando Pokémon Go. Certo? Todo mundo já jogou Pokémon Go? Sim. Nunca ninguém jogou Pokémon Go? Fica no celular? Nunca joguei, não. Imagine que você está com o celular na mão e você sai andando na rua. Como que o jogo vai mostrar para você que naquele local tem um Pokémon? Através do GPS, que vai indicar onde você está e qual personagem está ali perto. Então, o GPS é isso.
é indicar exatamente qual a posição sua em relação ao mundo. Imagine isso numa escala de um carro se movendo, de um trem se movendo, ou de uma coisa mais, um avião se movendo, um avião transitando no mar, para ele saber se ele vai para o norte, se ele vai para o sul. Essas informações são importantíssimas para o cotidiano das pessoas. Pode continuar. Além de informar as posições da latitude e longitude, o GPS hoje pode informar endereços, ensinar rotas mais curtas para chegar em um determinado local, e até mesmo gravar os caminhos percorridos e informar a velocidade de deslocamento. Só um minutinho. Essa questão de latitude e longitude, a gente já trabalhou ainda ou não? Acho que não. Não, vou colocar rapidinho na tela só para vocês saberem o que é. Latitude e longitude. Então, imagine que aqui, ó, a gente tem aqui os meridianos paralelos e os meridianos. Lembra que eu falei do Greenwich? Ele vai separar o mundo dessa forma. Imagine que o mundo virou o quê? Não é uma laranja isso aqui, é uma mexerica. Você separou o mundo em 24 horas, ou seja, você separou um dia inteiro, uma volta inteira em volta da Terra, em 24 horas. E você determinou a posição em graus. A mesma coisa vale para a linha do Equador. A linha do Equador vai indicar os paralelos. Correto? Então, você vai separar mais ou menos da mesma forma do lado contrário. Se você jogar o Equador aqui em cima do Greenwich, você vai saber exatamente qual a sua posição na Terra. Por quê? Porque vai começar a montar xizinho. É a mesma ideia da latitude e da longitude. Você vai indicar posicionamentos perfeitos através da junção dessas duas separações. Você indica qual a sua localização através da latitude e da longitude. Aí fica mais ou menos assim. Ó. O mundo ele é separado exatamente por graus. Ou seja, o que está acima do Equador é positivo para cima. O que está abaixo é negativo. No Greenwich é a mesma coisa. O que for para leste é negativo. O que for para oeste é positivo. Sendo assim, fica mais fácil da gente se localizar no mundo. E o GPS dá isso para a gente em tempo real. Ó. Ou seja, o que for para a direita é positivo. O que for para a esquerda é negativo quando a gente fala em Greenwich. E quando a gente fala em Equador, o que for para o norte é positivo, o que for para o sul é negativo. É basicamente isso a longitude. É claro que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Mas só para vocês saberem o que é. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Legal. Vamos para mais uma aula. Espera só um pouquinho. Para a gente finalizar. Lembrando, pessoal, que esses vídeos... professor, a sua aula não foi tão legal, às vezes eu não peguei. Pô, vem aqui e assiste o vídeo. Vem aqui, pega os principais pontos e assiste novamente. Que às vezes o que falta pra gente é vir aqui e assistir um pouquinho desses vídeos. Isso vai ajudar tanto a gente no entendimento, uma segunda interpretação da coisa, ouvir 2 vezes o mesmo ensinamento. Só vou pôr esse vídeo final aqui e a gente já encerra, tá? Vocês estão ouvindo? Não. Não. Nem eu. Será que morreu? Vou copiar isso aqui, vamos jogar aqui. Entendi, porque eu tenho que compartilhar ele em uma janela. No INPE, né, em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Tá? Então, o Brasil, aí, a UAIT teve início em novembro de 2017 e finalizado aí em abril de 2019. Então,
é o 6º satélite da família CIBER, no Google Earth, né? Nós vamos estar entrando aí, tá? Vai estar lá, né, para vocês aí no repositório, e nós vamos ver aí a Terra à noite, tá? Então nós vamos explorar. É interessante essas imagens porque ela vai acabar, né, mostrando várias imagens aí de várias cidades à noite, né? A luminosidade delas, tá? Então as luzes acesas à noite. Pessoal, todas as cidades do mundo, elas são automaticamente à noite ou umas partes delas são durante o dia e outras partes da noite? Algumas são de dia e outras de noite. Então vocês concordam que essa imagem que vai passar aqui para vocês é uma montagem, certo? Sim. E a NASA, né, ela faz essas pesquisas que podem ser, né, por questões populacionais, questões econômicas. A primeira delas é de Tóquio, à noite, né? Ó, então, observem aqui a Coreia do Sul, um país extremamente desenvolvido tecnologicamente, uma capital mundial, e a Coreia do Norte, socialista. Basicamente, a Coreia do Sul, ela indica o progresso que a gente vive no mundo globalizado e o socialismo do passado da União Soviética, ou seja, o país não é desenvolvido de jeito nenhum. Apenas Pyongyang, que é a capital da Coreia do Sul, aqui, bem onde estou com um pontinho aqui, ó, no mouse, que está aceso. O resto do país, que é a maior parte do país, está apagado, que é a Coreia do Norte, que é um país socialista. Esse ponto amarelo que está mostrando aí na região, né, nordeste aí da Ásia, né, está mostrando aí o Tóquio como sendo aí uma das cidades mais populosas e iluminadas do mundo, tá? E nós temos aí a luminosidade nessa cidade. Nós vamos ter uma outra cidade bastante iluminada aí, né? Na realidade é o Rio Nilo, né? Então o Rio Nilo também tem aí, né, uma projeção bem iluminada aí, né? Tanto no seu, né, de todo o seu leito aí, né, até a sua foz, né, lá no delta do Rio Nilo, bastante iluminado aí à noite. Depois nós vamos ter aí uma outra, né, imagem, que aí está mostrando a Nova Delhi, na Índia, à noite, né, bastante iluminado. Então esses pontos aí são pontos bastante povoados aí no planeta, né, então eles usam essas imagens aí, logicamente, né, para fazerem aí as suas pesquisas e as suas informações, principalmente quanto à urbanização, quanto à distribuição populacional. Nós temos aqui Nova York, né, sendo aí também considerada aí uma das cidades mais populosas, né, e aí também com uma iluminação, né, bastante, né, abrangente, né. Tem aí os Estados Unidos no seu geral, né, uma parte aí dos Estados Unidos, a parte central, a parte leste, e vejo que é tem bastante luminosidade aí, né, então, né, uma concentração populacional, principalmente nessa região leste dos Estados Unidos. E para finalizar, nós temos aí Hong Kong à noite, né, que também é bastante iluminada. Então são algumas aí dessas imagens que nós podemos estar observando, né, que é interessante porque, né, dá uma outra visualização de imagens, né. No caso aí, essa luminosidade mostra a grande concentração urbana, né, que se tem nessas regiões, né. Daí é importante. Só um minutinho, vai ter mais um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Muito preciso, chamado radiômetro de varredura. Como podemos ver na ilustração, o radiômetro é basicamente composto de um sistema de lentes, um sistema de espelhos rotativos acionados por motor e detectores de luz do tipo fotodiodos. De uma forma bem simplificada, o sistema de lentes acoplado ao espelho rotativo capta, através de uma abertura, as variações luminosas que são refletidas pela superfície da Terra. Dessa forma, a cada rotação do espelho, somente uma pequena faixa da superfície terrestre é escaneada. Nos satélites NOAA, o espelho rotativo gira a uma velocidade de 120 revoluções por minuto, e a cada revolução do espelho é escaneada uma faixa de aproximadamente 3.000 quilômetros de largura por 4 quilômetros de espessura. Como o satélite está em constante movimento,
Em 1 minuto de passagem, é possível escanear uma região de aproximadamente 500 quilômetros de comprimento. Se colocarmos cada linha escaneada uma sobre a outra, teremos a imagem montada da superfície da Terra. O movimento executado pelo scanner lembra muito o movimento que uma impressora faz ao escrever ou desenhar em um papel. É assim que quase todos os satélites de sensoriamento remoto, inclusive os satélites NOAA, vêm à Terra. Como a gente viu, o satélite enxerga a superfície da Terra através de um equipamento optoeletrônico chamado radiômetro. Além de escanear a Terra, o radiômetro também tem a função de converter as variações de brilho e contraste que foram captadas pelo sistema óptico em sinais elétricos. Dentro do satélite, essas variações elétricas são injetadas em um circuito eletrônico conhecido como modulador. O modulador tem a função de fazer variar a amplitude de uma subportadora de 2.400 Hz, que é injetada no transmissor de VHF a bordo do satélite. Quando vemos o sinal que o satélite transmite, na realidade, estamos ouvindo as variações de brilho e contraste inseridas dentro da subportadora de 2.400 Hz. Aos nossos ouvidos, essas variações da subportadora se parecerão como um apito, um gorjeado extremamente compassado devido ao movimento do espelho rotativo. Para que você possa entender um pouco melhor o processo, nós vamos agora ouvir o sinal que o satélite transmite e vamos ver esse sinal mais de perto. Para isso, a gente vai usar um osciloscópio e um analisador de espectro. Vamos ver. Se o espelho do radiômetro estivesse parado e não houvesse variações de brilho e contraste, este seria o som da subportadora de 2.400 Hz. Para a gente encerrar aqui, gente, eu vou colocar mais uma coisa e a gente já encerra. Tá, só um pouquinho. Vocês estão vendo o livro, né? Sim. Então, imagens de satélite, observem aqui. Ó, aqui, registro fotográficos aéreos. Observe que a questão da fotografia aérea dos aviões está limitada a uma área pequena, diferentemente da área do satélite, que pega uma área ainda maior. Olha a diferença. A área do avião e do satélite. E como que ocorre isso? O sensoriamento remoto? Através da luz propagada pelo Sol. O Sol irradia luz para a Terra. Automaticamente, essa luz se reflete para o ar, que é captada pelo satélite. Satélite, como um espelho, vai registrar essa imagem e vai enviar os dados dessa imagem registrada para um geoprocessamento, que fica localizado nas grandes empresas tecnológicas. Observaram? O fluxo partiu do Sol a irradiação da luz, que vai espelhar no solo. O solo automaticamente vai ficar iluminado e vai irradiar a área toda e vai deixando um local mais claro. Assim, o satélite consegue, através dessa claridade, obter fotos. Obtendo fotos, você consegue mandar dados para o geoprocessamento. Uma coisa bem lógica, né? Todo mundo entendeu esse processo? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida nessa questão de como que funciona essa foto? Não. Então, beleza. É a mesma coisa que da imagem que você está vendo aqui de mim. Quando você olha para mim, observa que a câmera só consegue ter imagens minhas porque eu estou sendo iluminado por uma fonte artificial, que é a lâmpada. A lâmpada me ilumina, a câmera capta a minha imagem e manda os dados para o computador. Os dados do computador são repassados para você.
que é basicamente o que o geoprocessamento faz. Ele capta esses dados e juntam para transformar em um mapa só.